Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso médio em Teologia da Academia de Pregadores. Hoje é a nossa aula de número 8. Nós estamos na disciplina de Introdução à Teologia e na aula de hoje nós vamos dar sequência ao tópico Teologia Pentecostal. Você acompanha conosco na projeção o seguinte texto. Os primeiros pentecostais foram os discípulos de Jesus, como resultado da promessa do Senhor, descritos no Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, 49, em Marcos 16, 17, em João 14, 16 e Atos, capítulo 1, versículo 8. Tal promessa se concretizou por ocasião da festa de comemoração do Pentecostes, no ano 33 depois de Cristo, descrito no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos. Na história do movimento pentecostal, nós precisamos ter bem claro, bem límpido em nossa mente, a realidade de que os primeiros pentecostais foram os discípulos de Cristo Jesus. Quando nós andamos nesta história pentecostal, nós observamos, e nesta observação eu faço uma citação do teólogo Gordon Chao, ele diz o seguinte: o cessacionismo foi um pensamento, ou como diz ele, uma teoria de que muitos milagres, bem como dons espirituais, existiam em função da formação do cânon do Novo Testamento. Quer dizer que houve um poderoso derramamento de milagres na vida de Jesus e dos apóstolos, mas que cessou depois de encerrado o cânon do Novo Testamento. Continue acompanhando o que o teólogo Gordon Chao diz. A ideia é de que os milagres confirmaram a divindade de Cristo, fato este que está fora de dúvida, e semelhantemente confirmaram a origem divina da atuação e doutrina dos apóstolos, outro fato inabalável, diz ele. Tudo isso concorreu para os registros em todos os livros do Novo Testamento serem reconhecidos como obra legítima e permanente de Jesus, parte integrante das Escrituras Sagradas. E isso também é certo. O que o Gordon Chao está tentando nos dizer aqui? Este grupo denominado cessacionista, e o cessacionista vem literalmente de uma cessão, eles se referem a um período em especial da igreja primitiva, onde foi concedido por Deus estas manifestações de dons espirituais, para demonstrar de forma prática a divindade de Cristo Jesus e o poder de Deus que era sobre a vida dos apóstolos. Os cessacionistas, eles pregam o seguinte: quando o último apóstolo morreu, estes dons deixaram de ser manifestados na terra. Na ideia do movimento cessacionista, e eles têm muita dificuldade de fundamentar isso, eles acreditam que não haviam mais necessidades de a igreja manifestar o poder de Deus sobre a vida da comunidade, uma vez que a igreja já estava sendo estabelecida. Na ideia cessacionista, se passa a figura ou a imagem de uma igreja estabelecida, confirmada, conhecida na terra e que não precisaria mais da ação do Espírito Santo. O que nos chama a atenção é que em nenhum momento a Bíblia Sagrada fala a respeito de um término, ou de um intervalo, ou de um movimento específico da manifestação dos dons espirituais. Pelo contrário, e nas outras disciplinas você vai se aprofundar um pouco em relação a isso, você vai perceber que em nenhum momento foi propósito de Deus ceder dons e retirar esses dons na história da igreja. Pelo contrário, a ideia bíblica estrutural essencial é que Deus colocou estas ferramentas à disposição da sua igreja até o dia do arrebatamento da mesma. Por isso, nós pentecostais discordamos do movimento cessacionista. Não acreditamos na ideia que foi dada tão somente à igreja primitiva, em especial até a igreja do último apóstolo vivo, esta concessão de dons espirituais dados por Deus à sua igreja. Mas nós, como estudantes de teologia, precisamos entender que existe uma corrente que acredita nisso, que vive nisso
e que despreza, inclusive, alguns registros na história que mostram que, embora após os 100 primeiros anos da igreja tenha havido um esfriamento no que diz respeito à utilização dos dons espirituais, isto é completamente diferente de negarmos a sua existência. O fato de os dons espirituais terem sido utilizados depois do primeiro centenário da igreja, de forma bem reduzida, em alguns momentos terem sido até desprezados e não buscados pelos membros desta igreja, os registros da história da igreja nos mostram que sempre no decorrer da história houve profecia, houve visão, houve batismo com o Espírito Santo, houve manifestação de glossolalia, que é ao falar em novas línguas. O teólogo pentecostal Stanley Orton, que você acompanha a sua imagem em nossa projeção, ele afirmou que a teologia pentecostal, ela tem o seu fundamento nas Sagradas Escrituras. E, historicamente, ela mantém o pensamento teológico dos reformadores quanto às doutrinas cardeais da fé cristã. O teólogo pentecostal Stanley Orton também disse o seguinte: o estabelecimento da teologia pentecostal impediu o avanço das ideias liberais, dando atenção especial à manifestação dos dons espirituais, ensino este que havia sido esquecido nas discussões e textos teológicos. Olha que contribuição magnífica que o movimento pentecostal trouxe à própria teologia. Enquanto a teologia liberal estava se expandindo e encontrando espaço em toda a Europa e, consequente, no mundo todo, a teologia pentecostal, sobretudo neste momento mais próximo na sua história, ela freou e ela segura o avanço de ideias liberais no nosso meio, porque ela é essencialmente bíblica e ela não despreza a concessão e a manifestação dos dons espirituais ao longo da história. O Stanley Orton, que é um dos poucos teólogos pentecostais de credibilidade, ele enfatiza a característica essencialmente bíblica do movimento pentecostal. E em nenhum momento o movimento pentecostal prega o que o movimento tradicional tenta nos pichar. O movimento tradicional tenta atribuir a nós uma ultravalorização à experiência em detrimento à revelação da palavra de Deus nas Escrituras Sagradas. Isto é um equívoco. E em nenhum momento o movimento pentecostal dá mais valor à experiência. Em nenhum momento você vai encontrar um pentecostal sério dizendo que experiência tem mais valor do que a revelação, do que a palavra de Deus. Pelo contrário, o movimento pentecostal tem como base principal, elementar, pilar na sua vida o texto como ele se apresenta na Bíblia Sagrada. É claro que o movimento pentecostal valoriza a experiência, até porque, em nosso entendimento pentecostal, uma prática religiosa que não nos leva a uma experiência profunda com Deus e com o seu Espírito Santo, seria uma coisa fria, seria uma coisa praticamente morta, seria uma vida no campo das ideias, uma filosofia. Nós cremos em uma vida vivenciada de acordo com o fruto de uma experiência e de um relacionamento profundo com Deus. Quando nós observamos o desenvolvimento da história do movimento pentecostal, nós observamos que existem algumas provas que nós chamamos de provas que a teologia pentecostal considera como fundamentos de uma teologia reformada e verificável. Este material que você acompanha conosco a partir deste momento da nossa aula, eu pesquisei e trouxe do ICP, que é um instituto o Instituto Cristão de Pesquisas, um instituto de muita credibilidade no Brasil, que faz análises teológicas, análises missiológicas, evangelísticas, eclesiológicas, enfim, um seminário de uma credibilidade relevante e que nos proporciona materiais confiáveis para o nosso estudo e para a nossa meditação. Então, uma das provas que a teologia pentecostal considera os fundamentos da teologia reformada é verificada, por exemplo, na concordância existente entre ambas nos seguintes aspectos.
Esse material, em outras palavras, está dizendo o seguinte: nós pentecostais não desprezamos a teologia reformada, que foi a teologia que inclusive nos deu suporte para fundamentar a nossa crença no pentecostalismo. A ideia de que pentecostal criou uma teologia completamente nova, desprezando todos os aspectos reformados da igreja, inclusive as 5 solas, isso é mentira. Em nenhum momento o movimento pentecostal desprezou, pelo contrário, nós consideramos a história reformada, e a história reformada anda juntamente com a história pentecostal em vários aspectos. E é sobre isso que nós queremos falar com você aqui no curso da Academia de Pregadores. O Instituto Cristão de Pesquisas nos diz o seguinte, você pode acompanhar agora em nossa projeção. Primeiro, tanto no movimento pentecostal quanto no movimento tradicional, as escrituras sagradas, compostas do Antigo e Novo Testamento, são inteiramente inspiradas por Deus, infalíveis na sua composição original e completamente dignas de confiança em quaisquer áreas que venham a se expressar, sendo também a autoridade final e suprema de fé e conduta. Da mesma maneira que a teologia reformada defende as escrituras sagradas no seu Antigo e no seu Novo Testamento, nós também cremos e nós também defendemos. Em segundo lugar, você acompanha conosco, existe um pensamento unificado, único, entre o movimento tradicional, reformado e o movimento pentecostal. Olha o que diz o Instituto Cristão de Pesquisas. Há um só Deus eterno, poderoso e perfeito, distinto em sua trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O movimento pentecostal, à semelhança do movimento reformado, acredita na trindade. Nós não somos unicistas, nós não acreditamos em 3 deuses, nós acreditamos na trindade, onde 3 pessoas juntas formam a divindade que é o nosso próprio Deus. Em terceiro lugar, o Instituto Cristão de Pesquisas traz à reflexão mais um ponto de concordância entre o movimento reformado tradicional e o movimento pentecostal. Jesus Cristo nasceu do Espírito Santo e da Virgem Maria, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, e o único mediador entre Deus e o homem. Somente ele foi perfeito em natureza, ensino e obediência. Quando nós avaliamos e olhamos esses pontos concordantes entre o movimento de reforma tradicional e o movimento pentecostal, não há incoerência nessas doutrinas essenciais de uma vida cristã religiosa. O Instituto Cristão de Pesquisa ainda considera um quarto ponto de convergência entre esses 2 movimentos. Ele diz o seguinte: o Espírito Santo é o regenerador e santificador dos remidos, o doador dos frutos e dons espirituais, o consolador permanente e mestre da igreja. Ele habita nos redimidos que devem buscar se encher de sua presença. Tanto o movimento reformado tradicional como o movimento pentecostal creem em um Espírito Santo que regenera e santifica e distribui frutos e dons espirituais. Em quinto lugar, nós observamos que também existe convergência de pensamentos, e o Instituto Cristão de Pesquisas deixa isso bem claro no seu texto quando diz o seguinte: em Adão, nós cremos que a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. Devido à queda de Adão, a humanidade tornou-se radicalmente corrupta e distanciada de Deus. O essencial para o homem é a restauração de sua comunhão com Deus, a qual o homem é incapaz de operar por si mesmo. Nós cremos no ato miraculoso de Deus que constituiu o homem e a mulher do jardim do Éden, Adão e Eva. E este pensamento está convergente com o movimento tradicional. Quando nós olhamos para o movimento de reforma tradicional, nós encontramos ainda um 6º elemento, onde convergem para o pensamento do movimento pentecostal, que nos diz o seguinte, e você acompanha aqui em nossa projeção: cremos na salvação eterna como dom de Deus, que tem sido providenciada para o homem unicamente pela graça do Senhor e pela morte vicária de Jesus Cristo. Fé é um meio pelo qual o crente se apropria dos benefícios da graça e nasce de novo. Concordamos e convergimos também com este ponto. Tem uma 7ª característica de convergência. Jesus Cristo ressuscitou fisicamente dentre os mortos, ascendeu aos céus
e voltará na consumação dos séculos para julgar os homens. Mas um ponto de convergência que mostra que nós não desprezamos o resultado obtido por um movimento de reforma dentro da igreja. Há uma oitava característica que nos diz o seguinte: cremos na punição eterna, incluindo a separação e perda da comunhão com Deus, que é o destino final do homem não regenerado de Satanás, com todos os seus anjos caídos. Nós vemos também uma nona característica que nos diz o seguinte: a igreja cristã, que é o corpo e noiva de Cristo, é consagrada à adoração e ao serviço de Deus através da proclamação fiel da palavra, a prática de boas obras e a observância do batismo e também da ceia do Senhor. Observe que estas afirmações e essas colocações, elas dão suporte para a credibilidade do movimento pentecostal. O problema é que alguns fenômenos na história do pentecostalismo, como o neopentecostalismo, têm trazido algumas manchas para o movimento pentecostal. Tem ensinado algumas doutrinas que se distanciam da essência da palavra de Deus. E esta confusão que esses movimentos contraditórios, alguns dos movimentos neopentecostais, eu não estou aqui colocando todas as denominações do movimento neopentecostal como heréticas ou contraditórias. Existe gente séria no movimento neopentecostal. Mas uma das características das novas igrejas é justamente essa: se desprender da história, até porque desprezam, não estudam, não têm interesse nenhum em conhecer a história da própria igreja e acabam trazendo essas confusões. Mas o verdadeiro movimento pentecostal respeita. O movimento pentecostal tem as suas bases em uma teologia reformada, tradicional, que se propôs a mudar a vida da igreja católica. Quando nós olhamos para esses pontos de convergência, é importante nós observarmos uma décima característica. Esta que é a última característica de convergência entre o movimento pentecostal e o movimento de reforma nos diz assim: a tarefa da igreja é ensinar a todas as nações, fazendo com que o evangelho produza frutos em cada aspecto da vida e do pensamento. A missão suprema da igreja é a salvação das almas. Deus transforma a natureza humana, tornando-se isto o meio para a redenção da sociedade. Estes são os 10 pontos basilares, essenciais, de convergência do movimento pentecostal com o movimento de reforma. A próxima vez que alguém lhe questionar sobre a sua participação no movimento pentecostal e tentar de alguma forma te intimidar e tentar colocar o movimento pentecostal como um movimento contraditório à palavra de Deus, traga-o à realidade da história da igreja. O convide a mergulhar um pouquinho na história da igreja e mostre para esta pessoa que o movimento pentecostal jamais teve por presunção a ideia de desconstruir o movimento de reforma. Pelo contrário, o movimento pentecostal é fruto de uma reforma protestante na igreja. O movimento pentecostal converge em pelo menos 10 aspectos com o movimento de reforma. E o movimento pentecostal é um movimento que levanta as bandeiras da contemporaneidade e atualidade dos dons espirituais, rejeitando de forma bastante incisiva e peremptória qualquer movimento que tente desconstruir a realidade de uma contemporaneidade de dons espirituais. Dando sequência a esta história do movimento pentecostal, eu trouxe um pensamento do teólogo Claudionor de Andrade. O pastor Claudionor de Andrade, em um artigo excelente, e eu fiz questão de deixar esta fonte à sua disposição para você consultá-lo na íntegra, escreveu há algum tempo um artigo intitulado A Excelência Teológica dos Pentecostais. Há uma tentativa de meia dúzia de tradicionais, eu não posso aqui também falar e colocar o tradicionalismo reformado da igreja e alinhá-lo como um todo, porque seria injusto da minha parte, mas os segmentos mais radicais do movimento reformado tradicional tentam colocar uma característica de simplicidade no movimento pentecostal, mas uma simplicidade no sentido de pobreza. Nos tratam como rasteiros, nos tratam como rasos,
nos tratam como alguém que dá uma validade maior à experiência em detrimento ao ensinamento, ao texto das Sagradas Escrituras. Neste pensamento ultra radical de alguns segmentos tradicionais, tentou-se trazer a ideia de que o pentecostalismo ele é aceito somente por ignorantes ou por pessoas com limitações de formações em níveis educacionais mais avançados. Vamos falar um português bastante claro aqui. Alguns segmentos do movimento tradicional dizem mais ou menos o seguinte: pentecostalismo é coisa para pobre e pentecostalismo é coisa para quem não estudou. Porque um sujeito que estuda e um sujeito que tem alguma condição econômica jamais cairia no engodo da teologia pentecostal. Infelizmente, na prática, é isto que nós ouvimos em muitos púlpitos reformados tradicionais, em muitas comunidades tradicionais. Eu quero mais uma vez aqui ser justo. Eu não estou me referindo de forma abrangente a todos os membros de igrejas e de movimentos tradicionais. Existe muita gente que é tradicional, que é cessacionista, que não acredita na manifestação dos dons espirituais, que nos respeita. Existe muita gente no movimento tradicional, e eu diria que a maioria dos integrantes do movimento tradicional respeitam e sabem conviver com as diferenças do pentecostalismo. Agora tem meia dúzia de gente que gosta de tumultuar. Tem meia dúzia de gente que tenta tirar toda a credibilidade do mundo pentecostal. O pastor Cláudio Honor, quando escreveu este artigo, este pensamento, ele trouxe um título que eu achei brilhante: A Excelência Teológica dos Pentecostais. Você está acompanhando a foto do pastor Cláudio Honor e você vai acompanhar comigo na projeção o que ele disse. Antes de mais nada, porque o movimento pentecostal não é somente experiência, mas o resultado de uma profunda e bem amadurecida reflexão bíblica. Aliás, entre os primeiros crentes a receberem o batismo com o Espírito Santo, não havia só gente simples e leiga, havia também excelentes teólogos. Uma simples viagem na história da igreja vai te mostrar que estudiosos da palavra de Deus, homens que se debruçaram de forma profunda no estudo sistemático da palavra de Deus, foram sim batizados com o Espírito Santo e experimentaram o fenômeno de glossolalia. Falaram em novas línguas, falaram em línguas estranhas até então desconhecidas por eles. A ideia de dizer que pessoas que tinham uma capacidade de manipular pessoas simples ensinaram isso é ser desonesto com a história. É desprezar a realidade do movimento pentecostal. A propósito, eu digo que eu me orgulho de pertencer ao movimento pentecostal. E quando dizem assim, Eliel, a sua igreja é uma igreja que tem mais pobre do que rico, eu me alegro. Porque a nossa riqueza não está nos bens materiais que nós temos. As denominações pentecostais chegaram nos 4 cantos desta nação. Nós estamos dentro das favelas, nós estamos dentro das comunidades carentes, nós estamos em países onde igrejas tão sofisticadas e grandes estruturas não querem chegar. Eu me orgulho em fazer parte de uma igreja que tem gente humilde, que tem gente simples. Eu me orgulho em participar de uma igreja que não escolhe elites. Eu me orgulho em participar de uma igreja que não está preocupada em ganhar pessoas para que os seus bens de alguma forma possam beneficiá-la. E como eu gosto de discutir com gente que olha para mim e diz assim, você é pentecostal porque você não estudou. Aí, deixando a humildade de lado um pouquinho na aula de hoje, eu olho para essa gente e digo o seguinte: visita o CNPq e dá uma olhada no meu currículo lá dentro e depois você vem me dizer se eu sou um leigo, se eu sou uma pessoa que não sei de nada e estou sendo enganado todos esses anos por um pastor pentecostal. Esses dias eu tive uma discussão com uma pessoa que quis criticar a manifestação de alegria do povo pentecostal depois de um culto onde Deus falou poderosamente conosco, que a gente não aguentou, a gente chorou, a gente levantou a mão, a gente pulou, a gente falou em línguas estranhas, a gente gritou bem alto. E ele começou a me questionar aquilo como fruto de uma manipulação de pessoas que não estudam. Eu falei para ele conhecer o CNPq. Ele sequer sabe o que é CNPq. Ele sequer sabe o que é um currículo vitae. Ele sequer sabe que dentro do movimento pentecostal existe muita gente inteligente. Existem cientistas,
existem pessoas que desenvolvem tecnologia, existem pessoas com formação invejável. E eu falei para ele, disse o seguinte: quantos cursos superiores você tem? Nenhum. Eu falei para ele: você quer que eu diga quantos eu tenho? Nessa hora você precisa deixar um pouquinho a humildade de lado. Nessas horas, Deus permite, o apóstolo Paulo nos ensina bastante isso, porque tem muito crente que diz o seguinte: não, esse negócio de estudar não é bom para crente, nós precisamos, não, deixa isso de lado, não. Deus não abriu uma porta para eu me capacitar no mundo secular para ficar perdida. O apóstolo Paulo se apresentava diante dos doutores, se apresentava diante dos filósofos, se apresentou no Areópago em Atenas e colocou para fora todas as suas qualificações. Aí eu olho para essa gente e digo o seguinte: quantos cursos superiores você tem? Quantas pós-graduações você já fez na sua vida? Quantos mestrados você já fez? Quantos doutorados e cursos de extensão universitária você tem nos principais institutos do Brasil? Quantas as vezes você sentou em organizações como eu tive o privilégio de sentar, como a FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, para passar alguns anos estudando alguma forma de conhecimento para a minha vida? Você vem me dizer que eu sou um pentecostal manipulado, que eu nunca estudei na vida? Me desculpe, mas você não tem condições sequer para discutir comigo. Eu não quero ser soberbo, pelo amor de Deus, muito menos arrogante, porque todos os títulos que eu consegui na vida secular são nada diante das experiências que eu tenho com meu Deus. Eu tenho mais alegria de me apresentar como crente do que como um engenheiro. Eu tenho mais alegria de me apresentar como um pastor do que como um pós-graduado. Eu tenho muito mais alegria de me apresentar como um professor da escola bíblica dominical do que com os meus mestrados. Eu tenho muito mais alegria de me apresentar como servo de Deus do que qualquer título de doutorado ou que de qualquer outra especialização que Deus tenha me permitido fazer. Mas o mundo precisa saber que os teólogos estudam, que os teólogos são inteligentes no movimento pentecostal e que entre os primeiros do movimento pentecostal existia muita gente com capacidade e conhecimento secular. E é esta preocupação que o pastor Cláudio Honor de Andrade tem na sua explanação. Ele continua dizendo o seguinte, você pode acompanhar na nossa projeção aqui. Haja vista, e ele começa a trazer os exemplos. O pastor sueco Levi Petrus. Você está vendo a foto do pastor Levi Petrus, este pastor de óculos, embora os dois personagens aqui estejam de óculos. O pastor que está acima nesta projeção, na parte direita superior, você está vendo o pastor Levi Petrus, que está entre os pioneiros. E veio ele a sobressair-se como poeta, jornalista e expositor bíblico. O pastor Levi Petrus, para quem é membro da denominação Assembleia de Deus, eu sei que eu estou falando com muitas igrejas, muitas denominações, mas um exemplo por fazer parte das Assembleias de Deus, então eu conheço um pouquinho mais da história da nossa denominação, mas não seria diferente na sua igreja, na sua denominação. O pastor Levi Petrus era o pastor responsável pela igreja Filadélfia em Estocolmo, na Suécia. Igreja que deu suporte aos missionários assembleianos Daniel Berg e Gunnar Wingren aqui no Brasil. O pastor Levi Petrus era um jornalista, era um poeta e era um expositor bíblico. Ele não era um ignorante. Ele não era uma pessoa sem uma preparação. Ele não era uma pessoa que foi manipulada pelos seus pastores, pelos seus líderes. E ele figura entre os pentecostais, frutos de um reavivamento mais próximo na história, como um homem culto que falou em línguas estranhas. O pastor Cláudio Honor de Andrade continua dizendo o seguinte nesse slide. Seja-me permitido citar outro literato que, ao lado de Levi Petrus, emprestou às igrejas pentecostais um sólido alicerce teológico e cultural. Refiro-me ao romancista Sven Lidman. Procure no Google quem foi Sven Lidman. Procure conhecer um pouquinho da história deste romancista na história. E você vai se surpreender com a sua capacidade intelectual. Você vai se surpreender com a sua capacidade de ter adquirido conhecimento ao longo da história da sua vida. Sven Lidman recebeu o batismo com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas, é fruto de uma experiência de glossolalia, onde nós falamos em novas línguas. Nós precisamos, de uma vez por todas, nos posicionarmos.
Às vezes a nossa humildade e simplicidade no movimento pentecostal é tão grande que a gente passa a ideia realmente de que é ignorante, que aceita tudo que mandam nos fazer, que a gente não questiona, que a gente não lê, que a gente não se prepara, que a gente não estuda, que a gente valoriza mais a experiência em detrimento ao ensinamento das Sagradas Escrituras. Pelo contrário, a nossa filosofia de vida, a nossa maneira de viver, a nossa crença pentecostal, ela abraça qualquer pessoa independente da sua origem social, econômica e cultural. Agora, acusar o movimento pentecostal de ser um movimento de alienação, de ser um movimento que se aproveita da ignorância do povo, é ser desonesto com a história, é ser desonesto com a realidade, é ser mentiroso numa última análise. E eu desafio você que gosta de questionar o movimento pentecostal a vir conversar comigo. E eu quero que você me prove que eu sou um alienado. Eu quero que você me prove que eu não sou culto. Eu quero que você me prove que eu sou fruto de uma manipulação dos meus pastores. Aí nós vamos olho no olho discutir de uma forma muito realista que a visitação do Espírito Santo do Senhor na minha vida não foi fruto de alienação, não foi produto de manipulação e não é na vida de ninguém que aceita receber o dom do Espírito Santo manifestado na sua vida. Pastor Cláudio Honor, ele também, nesta observação intitulada A Excelência Teológica dos Pentecostais, ele faz referência a um jornal de uma credibilidade muito grande na Suécia, chamado Evangeli Herald. E ele disse o seguinte, você acompanha conosco em nossa projeção. 4 anos depois, juntava-se a Sven Lidman ao nascente avivamento, pontificando-se a partir daí, não apenas como pregador e teólogo, mas ainda como editor da revista Evangeli Herald. Sven é um dos nomes mais respeitados da literatura sueca. Perceba comigo que na cultura do povo sueco, um povo que experimentou um desenvolvimento cultural, econômico, educacional, você tem muitos nomes de expoentes desta cultura nórdica falando em línguas estranhas. Mais uma vez eu repito, é injusto. Não pode ser aceita a ideia de que pentecostal é um povo ignorante, um povo que não sabe de nada. Olhando ainda para o pensamento do pastor Cláudio Honor de Andrade, ele diz que a excelência teológica dos pentecostais, ela se manifesta da seguinte maneira. Disse ele, tivesse eu espaço, citaria outros teólogos que desde o início do avivamento pentecostal vêm fundamentando bíblica e teologicamente a nossa fé. Como esquecer, porém, aí ele começa a citar, e eu quero que você olhe para esta apresentação, da esquerda para a direita. Stanley Orton, conhecido teólogo pentecostal, homem culto batizado com o Espírito Santo. Ele cita, da esquerda para a direita, você está vendo a foto deles aí, o teólogo Wayne Grudem, teólogo de pensamento pentecostal. Continua, o terceiro da esquerda para a direita, J. Rodman, teólogo pentecostal. Mais adiante, Gordon Fee, e os livros do Gordon Fee são excepcionais de serem lidos, você vê como homens cultos que creem no batismo com o Espírito Santo. Nós não precisamos ter vergonha de pertencer ao movimento pentecostal, pelo contrário, o movimento pentecostal abraçou o analfabeto, abraçou o sujeito mais simples nesse mundo, abraçou a pessoa desprovida de condições econômicas, abraçou uma pessoa desprovida de condições educacionais, mas abraçou também homens inteligentes, abraçou homens cultos, homens que se prepararam. Sabe por quê? O movimento pentecostal não faz distinção de pessoas. O movimento pentecostal é um movimento que está aberto.
Por isso que nós somos o maior movimento religioso no Brasil. Por isso que nós somos um movimento que cresce. Enquanto outras formas de religião tradicionais estão encolhendo, estão se diminuindo, nós mantemos a chama do Espírito Santo do Senhor acesa em nosso coração. O Espírito Santo é derramado como fogo nas nossas vidas, é derramado com unção de poder sobre as nossas vidas. Por isso que nós não somos mortos, nós falamos, nós expressamos os nossos sentimentos, nós nos alegramos na presença desse Deus, porque temos e cremos na manifestação real do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas. Pastor Cláudio Honor de Andrade, falando ainda da excelência teológica dos pentecostais, ele diz o seguinte: no Brasil, lembro o pastor Antônio Gilberto, que além de teólogo, abriu-nos um espaço, caminho no árduo e incompreendido solo da educação cristã. Eu tive o privilégio de ser aluno do pastor Antônio Gilberto. Eu tive o privilégio de congregar na mesma igreja que o pastor Antônio Gilberto da Silva congregou no Rio de Janeiro. Estivemos com ele em diversas escolas bíblicas no Brasil, em diversos seminários bíblicos no Brasil. E você dizer que Antônio Gilberto da Silva é um homem que foi manipulado pelos pastores ao longo da sua história, é desprezar por completo a sua biografia, é desprezar por completo a sua história. O pastor Antônio Gilberto, se não me falha a memória, ele tem aproximadamente 6 cursos superiores completos. Este homem é mestre em diversas áreas do conhecimento no Brasil. Este homem é doutor em algumas áreas do conhecimento secular, no sistema educacional brasileiro. Esse homem fala alguns idiomas que muitos do movimento tradicional sequer sabem. Você olhar para um mestre como é o pastor Antônio Gilberto e dizer que ele é fruto de uma alienação, de uma manipulação, é no mínimo desrespeitoso e ser desonesto com a própria história. O pastor Antônio Gilberto da Silva, que foi membro da Assembleia de Deus, e se não me falha a memória, ainda tem este vínculo até o dia de hoje, na Assembleia de Deus, no bairro de Cordovil, na cidade do Rio de Janeiro. Deus me deu o privilégio de sentar muitas vezes nos bancos daquela igreja, em outras igrejas no Brasil, e ouvir os seus ensinamentos. Eu confesso para você que você sai dali com a sua alma alimentada pelo conhecimento que este homem de Deus tem. Este homem jamais poderia ter sido fruto de uma alienação ou de uma manipulação humana. Foi este homem que abriu as portas, em especial, não só para as Assembleias de Deus no Brasil, mas para outras denominações, defendendo a ideia da construção de institutos bíblicos, de seminários bíblicos e de faculdades bíblicas no Brasil. Eu posso falar da Assembleia de Deus porque eu sou membro da Assembleia de Deus, mas as Assembleias de Deus eram resistentes à ideia do estabelecimento de escolas teológicas, porque acreditava-se que este papel era cumprido nas escolas bíblicas de obreiros e nos seminários para as igrejas locais. O pastor Antônio Gilberto foi um grande guerreiro do ensino da palavra de Deus no Brasil. Juntamente com outros pastores da família Colenda e de outras famílias, o pastor Antônio Gilberto desbravou a abertura do ensinamento teológico dentro das Assembleias de Deus. Na Academia de Pregadores, você é fruto de um pouco da luta que esses homens de Deus travaram lá atrás. O movimento pentecostal ainda é resistente ao ensino teológico. Ainda existem bases de resistência dentro do movimento teológico. É essa gente que mancha o movimento pentecostal. É essa gente que não deveria levantar a bandeira dizendo que é pentecostal. Porque o verdadeiro pentecostal, o pentecostal bíblico, que preza pela palavra de Deus, defende o ensinamento da Bíblia Sagrada. Quando nós voltamos ao Meyer Pearlman, ele observa que, com exceção das epístolas de 2ª e 3ª João, todos os livros do Novo Testamento contêm referências à obra do Espírito Santo. Todos os evangelhos começam com uma promessa do derramamento do Espírito Santo. No entanto, é reconhecida como a doutrina mais negligenciada no nosso meio. Os seminários maiores, os institutos bíblicos, as faculdades teológicas tradicionais não falam sobre a manifestação de dons espirituais. E quando falam, desprezam por completo esse ensino. Os nossos seminários se tornaram frios nos dias de hoje. A gente ouve mais nome de filósofos,
A gente conhece mais de filosofia grega ocidental do que a palavra de Deus. Não incentivamos os alunos que sentam nos bancos educacionais teológicos a falarem em novas línguas. Falar em língua estranha na escola bíblica dominical é impensado em muitos lugares. Uma doutrina completamente negligenciada nos dias de hoje. Uma doutrina que está sendo usada como adorno, está sendo usada como enfeite. Uma doutrina que os pregadores estão pregando em cima do púlpito para mostrar um poder que muitas vezes eles não têm, inventando uma língua que nunca receberam. Nós temos uma obrigação de retornar aos Atos dos Apóstolos, à primeira carta de Coríntios. Nós precisamos ser testemunhas da manifestação de Deus e do poder do Espírito Santo no nosso meio. O Meyer Pearlman, ele nos diz também o seguinte: o formalismo e um medo indevido do fanatismo têm produzido uma reação contra a ênfase na obra do Espírito Santo na experiência pessoal. Naturalmente, este fato resultou em decadência espiritual, pois não pode haver um cristianismo vivo sem o Espírito. Somente ele pode fazer real o que a obra de Cristo possibilitou, reconhecida como a doutrina mais negligenciada. Infelizmente, este medo de proporcionar estas emoções simplesmente humanas, como o próprio Meyer Pearlman, ele cita, este medo do fanatismo, fez com que muitas igrejas parassem. Você vai em igrejas pentecostais hoje que ninguém fala em língua estranha. Você vai em igreja pentecostal hoje que não tem profecia, não tem visão, não tem palavra de sabedoria, não tem operação de milagres no nosso meio, não tem nada disso, porque o povo tem medo. Não, se a gente fizer isso, a gente vai incentivar a meninice, as coisas estranhas no nosso meio. Não. Quando o Espírito está no controle, não tem meninice, não tem estas coisas como fanatismo, não tem essas coisas que trazem escândalo. O Meyer Pearlman, ele também nos diz o seguinte: Inácio, um grande pastor da igreja primitiva, disse: a graça do Espírito põe a maquinaria da redenção em conexão vital com a alma. Parte do Espírito, a cruz permanece inerte. Uma imensa máquina parada e em volta dela permanecem imóveis as pedras do Espírito. Somente quando se colocar a corda é que se poderá proceder à obra de elevar a vida do indivíduo pela fé e pelo amor para alcançar o lugar preparado para ela na igreja de Deus. E eu deixo como esta sugestão para você este livro que foi publicado pela editora Vida, de autoria do Meyer Pearlman, intitulado Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. E você vai ser motivado e desafiado, como eu fui motivado, como eu fui desafiado, a buscar mais ainda os dons espirituais e motivar a igreja que eu sou membro, que eu faço parte, a acreditar, a viver e a testemunhar na sua vida. Nós chegamos ao encerramento desta aula quando falamos rapidamente do estabelecimento de uma teologia pentecostal, incentivando você a continuar explorando este tema na web. E eu trago um texto escrito pelo Gutierrez Fernandes Siqueira, num blog intitulado Teologia Pentecostal, um dos seus artigos, um dos seus textos, que chama O Desenvolvimento da Teologia Pentecostal na História. Um texto bastante rico, que vai, sem dúvida nenhuma, ser um subsídio para você, uma afirmação adicional, um conteúdo que vai enriquecer o seu pensamento sobre o estabelecimento de uma teologia essencialmente pentecostal. E como nós fazemos no encerramento de cada capítulo da nossa disciplina, eu trago 3 desafios para você por intermédio dos exercícios que são propostos. Não para você copiá-los do texto, que você tenha a resposta direta, mas para que você possa fazer uma reflexão profunda sobre essas 3 questões. A primeira questão, eu digo: o que foram as 5 solas? Comente com as suas palavras o que você entende como este movimento imaterial, intangível das 5 solas, e escreva com as suas palavras o significado deste movimento, o fruto e o resultado que ele proporcionou. O segundo desafio que eu faço para você é responder a seguinte questão: o que significa ser pentecostal e quais características são observadas na confirmação da identidade pentecostal? Você sabe por que você é chamado de pentecostal? Você sabe a origem do termo pentecostal? Para você saber a origem do termo pentecostal, você precisa analisar um pouquinho das festas sagradas comemoradas pelo povo de Israel. Você vai encontrar na análise das festas sagradas comemoradas pelo povo de Israel
uma festa chamada de Festa de Pentecostes. Você sabia que essa festa teve outros nomes? Você sabia que o nome Pentecostes é um de outros nomes que esta festa teve? Pois é, analise um pouquinho a história das festas sagradas do povo de Israel e responda esta pergunta e lembre-se dos 5 pontos que o pastor Elienay Cabral colocou como características que identificam um verdadeiro componente do movimento pentecostal. E o último desafio que eu faço a você é responder a seguinte questão. De acordo com o teólogo pentecostal Stanley Orton, qual foi a contribuição do estabelecimento da teologia pentecostal para o mundo cristão? Você vai ler nas suas anotações e vai observar que uma das grandes e mais importantes contribuições da teologia pentecostal foi impedir o avanço das teologias liberais, das ideias liberais que estavam e rondam a igreja até o dia de hoje. Para você responder essa questão, você precisa entender o que é uma teologia liberal, quais são os ideais do liberalismo teológico. Então isso vai demandar de você um pouquinho de esforço, um pouquinho de tempo, você vai ter que consultar um pouquinho os materiais de apoio que você tem para conhecer o que é uma teologia liberal. Que Deus o abençoe sempre, que Deus a abençoe sempre em nome de Jesus. Espero você em nosso próximo capítulo, em nossa próxima aula. Foi uma alegria mais uma vez para nós da Academia de Pregadores estarmos juntos com você. Que Deus te abençoe sempre.